Gravei um shorts aqui de pós-jogo no canal dizendo que eu achava que o trabalho do Kleber Xavier tinha acabado, não há mais evolução, não tem motivo para continuar, mas parece que a diretoria do Santos, como é uma mãe e uma mãe que, pelo visto, não tem muito zelo com o próprio filho, no caso o clube que ela preside, o Kleber Xavier vai para o jogo contra o Sport. E claro que todo santista já sabe o que vai acontecer lá em Recife, né? A expectativa é que o Sport, que não tem nenhuma vitória no campeonato, vai conseguir a proeza, já que o Inter não tinha ganhado nenhuma fora de casa, ganhou. O Grêmio não tinha ganhado nenhum jogo no campeonato e ganhou do Santos. Acho que tem o São Paulo também, que não tinha vencido nenhum jogo até então no Brasileirão, lá no começo, e ganhou do Santos. Então, tudo leva a crer que o esporte vai sim conseguir a primeira vitória no campeonato e a gente vai voltar para casa na zona do rebaixamento com com mais essa conquista na bagagem e sem técnico, porque aí o Kleber Xavier vai ser mandado embora pela pressão externa e não pela decisão da diretoria. Mas eu quero falar especificamente do trabalho do Kleber e o que eu enxergo de linha do tempo desde a chegada dele. Colocando contexto nessa história é o seguinte: o Kleber pega um time que claramente tem um elenco desequilibrado. Em geral, treinadores que enxergam e chegam num clube onde o elenco é desequilibrado, ele tende a querer primeiro consertar a defesa para depois potencializar o ataque. Ou seja, vamos fechar a casinha, aqueles pontinhos que a gente vai ganhando aí por estar jogando mais defensivamente, a gente ganha sobrevida para ir com o tempo avançando com o trabalho ofensivo até que você equilibre minimamente esse time. A maior questão aqui é que o Santos sempre teve uma expectativa em cima do quarteto ofensivo, vamos dizer assim, muito alta. Ah, a gente tem o Neymar, a gente tem o David Washington, a gente tem o Rolaser, a gente tem o Guilherme, a gente tem o Barreal, tinha, sei lá, qualquer outro jogador ali, tem o Tiquinho Soares. Então, você tem uma série de coisas que nos fazem acreditar que a parte ofensiva ela meio que anda sozinha, já que você tem caras com uma qualidade técnica um pouco maior versus o que você enxerga na defesa. Zé Ivaldo, Basso, Léo Godoy até pouco tempo, o Sherman que não vinha bem, o Gil. Então, assim, ali estava claramente um ponto de atenção. E o Kleber tentou corrigir isso, tentou fazer que o Santos perdesse menos na parte defensiva para que o ataque pudesse fazer uma diferença em algum momento. Onde que eu acho que o trabalho dele acaba? Na falta de convicção dessa linha de raciocínio. O Kleber, eu não sei se por influência de ser comparado muito ao Tite ou por ter trabalhado muito com o Tite ao longo do tempo, não cria uma solidez defensiva tão clara e evidente assim, e ao longo do tempo vai perdendo a capacidade de fazer o time ser ofensivo. O Santos voltou de 15 dias de treinamento específico ali na pausa do Mundial com o Kleber e o Santos simplesmente fez 2 gols em 3 jogos. Fez um contra o Flamengo, não fez nenhum contra o Mirassol, descontou ontem na quarta-feira contra o Inter. Então, assim, ele não usou o tempo da pausa para melhorar algum aspecto do time. E pior, eu acho que ele se dedicou tanto ao jogo do Flamengo, e o Santos fez um bom jogo contra o Flamengo, dentro da proposta que se colocou para o jogo, que acabou ali, esgotou a energia ali, ele gastou todo o crédito que ele tinha para focar no jogo do Flamengo, porque o que acontece no jogo do Mirassol e no jogo do Inter desfaz todo o benefício que ele poderia ter gerado com a vitória do Flamengo. O Santos, para mim, achou a sua formação tática no jogo contra o Flamengo. Um time que se defende mais do que ataca, um time que tem que ser muito físico e um time que tem um extra classe à frente. Onde que o Kleber erra? Quando ele vai para Mirassol e resolve inventar mudanças no setor defensivo, que é o mais frágil de todos até aqui, e não manter
a intensidade que teve na retomada de bola, principalmente dos alas que o Santos teve. Quando ele muda o time em Mirassol, o Santos perde exatamente essas características. Perde a capacidade de retomar a bola e perde alguma consistência defensiva que existia ali e não tinha mais. O ponto tático para mim é esse. Fora que, apesar de eu entender o porquê ele não varia taticamente o time, tá claro porque ele não consegue fazer essa variação. O elenco é desequilibrado, ele não consegue mudar muito. Entretanto, ele poderia fazer coisas diferentes. Dentro dessa proposta do 4-2-3-1, ele poderia sim fazer algo melhor, mas ele não faz, porque ele é incapaz e porque ele não tem esse conhecimento todo para fazer essas mudanças. O Santos não sai do 4-2-3-1, 4-3-3, que depende da variação que você quer posicionar os alas. Mas o Santos não sai disso. E o Santos, obviamente, fica muito presa fácil para qualquer treinador minimamente experiente para falar assim, beleza, eles vão jogar desse jeito, eu mato esse cara aqui, eu seguro esse cara aqui, eu boto pressão nesse cara aqui e o negócio está resolvido. E é exatamente o que está acontecendo. Os times não se esforçam taticamente para vencer o Santos. É simplesmente uma questão de exposição aos erros que vão acontecer. Os gols que saem do Internacional são exatamente isso. Você espera o cara do Santos falhar, porque você sabe que ele vai falhar na defesa. E aí, os caras são letais com a gente, quando a gente deveria ser letal com eles, tendo pouca oportunidade e criando gol. Esse é o ponto número um. O ponto número dois é, como um bom técnico com vícios, ele não vai atrás de risco. Ele se esconde atrás da segurança do elenco. E o que eu quero dizer com isso? Ele sempre vai colocar o medalhão ao invés do menino da base, com o pretexto de que está protegendo o menino da base, quando na verdade ele não quer colocar o menino da base, porque se esse menino da base gerar uma carga positiva em cima do time, ele terá que resolver isso internamente com o medalhão que, segundo ele, o protegeu quando precisou. Essa fraqueza de gestão, para mim, é o que mais me incomoda. Porque eu acho que numa situação como a que o Santos está, você não pode abrir mão da melhor opção. Se a melhor opção tem 19 anos, 18, 17, a melhor opção tem que jogar. Até porque a torcida vai comprar essa ideia melhor do que, por exemplo, o jogo estava 2-0 para o Inter. Você coloca o Robinho Júnior, por mais que ele não esteja pronto, o efeito que ele traz para o jogo no ambiente é muito positivo. Coisa que não acontece quando você colocasse, como se você colocasse o Tassiano, que ele não coloca na Vila. Por quê? Porque ele sabe que é um cara que tem rejeição com a torcida. E aí é o ponto. A convicção é zero. Ele não expõe o medalhão protegido dele, mas ele pode colocar um moleque com 2-0 contra em casa, onde ele não tem margem de erro. O Luca Meirelles não pode entrar na boa. Ele tem que entrar com 2-0 contra. O Tassiano não entra na Vila, mas entra fora contra o Mirassol. O Gil não é relacionado, no outro jogo ele está no banco. O Zé Ivaldo, do nada, vira titular. No outro jogo ele não é nem relacionado. Essas pequenas coisas vão mostrando pra gente que o Kleber não sabe o que ele quer fazer com o trabalho. Ele não sabe hoje quais são as peças de confiança que ele tem. E isso mostra a clara e evidente falta de noção e de visibilidade que ele tem sobre o próprio elenco. Além disso, ele não sabe como potencializar o maior nome desse elenco, que é o Neymar. O Neymar pede para jogar no meio, ele não consegue construir um esquema tático que favoreça o Neymar. O Neymar quer jogar de meia? Beleza. Você não precisa jogar no 4-3-3. Você pode jogar num 4-4-2, onde você mantém a característica que você tanto quer do time, que é ter dois volantes, dois caras abertos e dois jogadores de frente, onde os dois meias abertos podem ser Barreal e Guilherme. Você pode ter ali o Roleiser um pouco mais atrás, você pode ter, sei lá, tira o Guilherme que está machucado agora e põe o Roleiser centralizado e o Neymar como um segundo atacante. Mas ele não faz isso porque ele não tem convicção de que isso vai funcionar. Ele está preso a uma ideia fixa de que ele precisa de um time que funcione na transição e esse time não funciona. Ele não tem peças para fazer mudanças táticas na cabeça dele, porque ele tem peças para fazer isso
de alguma maneira bem executada. Eu sei que eu não estou dizendo que ele tem que replicar o Sampaoli, mas eu acho que ele pode fazer coisa melhor, mas ele não consegue. E contra o Sport, para mim, o que ele deveria fazer é quem foi mal contra o Inter. Ah, a zaga foi bem? Ah, a lateral direita não foi bem com o Escobar improvisado. Tira o Escobar, bota o Sherman. Ah, mas o Igor Vinícius que entrou. Bota o Sherman. Se é pra botar, bota a base. Não põe um medalhão, bota a base. Ah, o Zé Rafael tá mal. O Bom Tempo já mostrou que é o volante, é o segundo volante do time. Bota ele com o Rincon que volta de suspensão, ou contra o Arão, se estiver bem. Faz um losango no meio-campo com o, o Rincon na base, o Bom Tempo de um lado e o Barreal do outro. Bota aí na frente desse losango o Roleiser de meia centralizado, bota o Neymar de segundo atacante e faz uma dupla ali com o Luca Meirelles, por que não? Qual que é o grande problema de você colocar o Luca Meirelles e não o David Washington que não vai bem? Ou do Tiquinho, que sumiu das escalações do time? Não tem muito ali o que variar. Ele não tem tantas opções que resolvem a vida dele. E esse é o ponto principal. Ele não tem. E aí, o último ponto é esperar para demitir o Kleber contra o Sport. Você queimou mais uma rodada, queimou uma rodada em que o Santos poderia pontuar e que é importante pontuar agora, porque versus o que a gente fez em 2023, a campanha é pior. Você vai esperar perder ali para ir atrás de um técnico, ou seja, você já vai perder mais tempo nessa brincadeira, porque a diretoria do Santos não está atrás de técnico nesse momento. E a pergunta que fica, para encerrar essa parte do vídeo, é: quem que é o técnico que toparia assumir o Santos, né, desse jeito? O pessoal fala do Voivoda, o Voivoda não é maluco de aceitar um time igual o Santos. Na bagunça que é, eu duvido que ele aceitaria. Me surpreenderia muito se ele aceitasse. Aí você vai esperar o quê? O Dorival cair no Corinthians? Você vai esperar o, o Cuca? Eu acho muito fraco. De novo, a diretoria deveria estar muito mais ativa do que está, mas não se preocupa com isso, porque segundo o presidente, o trabalho está sendo bem feito. O Kleber está prestigiado, enquanto isso o Santos está no fundo da tabela. Para mim, de novo, aquele senso de urgência que não existiu em 23, ele está dentro do clube outra vez. O vídeo ficou longo, eu vou parar aqui. Volto numa parte 2 ainda desse pós-jogo para falar especificamente do Neymar. Mas conto com o seu like aí. Espero que você tenha gostado. Comenta o que você achou. Tô de volta no próximo vídeo. Beleza? Tô de volta na parte 2 desse pós-jogo. Um abraço. Tchau.